Mais uma aula do nosso livro de matemática iniciando. E nós vamos dar início ao nosso conteúdo que está no capítulo 8, na página 130. Sobre os quadriláteros, área de figuras planas. Vamos iniciar só sobre os quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos. O que é polígono? Figuras feitas de reta. O polígono ele não pode ter um arco, ou seja, não pode ter uma circunferência. Tem que ser 100% desenhado de retas. E os quadriláteros têm 4 lados, como você pode identificar aí nas nossas figuras. Eu tenho a primeira figura, segunda figura e a terceira figura. Vamos estudar cada uma delas com calma para podermos entender. Eu tenho aqui um quadrilátero, nós vamos chamar ele de losango, porque era um quadrado, mas ele amoleceu um pouquinho, chegou mais perto das pontas. Então, tornou-se um quadrilátero losango. Eu tenho os elementos dele, A, B, C, D, são as vértices, ou seja, aqui os pontinhos, vértice. Eu tenho os lados, também chamado de aresta, AB, BC, CD, AD. Eu vou ter também as diagonais. Deixa eu trazer para cá. Tá aí no livro de vocês. As diagonais eu tenho AC, C e BD. E o ângulo interno, essa parte, ó, também simbolizada pelo mesmo símbolo do pontinho. Mas algumas figuras podem vir letrinhas diferentes. E ele vem aqui com um tio para identificar os ângulos. Temos também os polígonos convexos, que são aqueles que, se eu passar uma reta dentro da figura, ela vai começar e vai terminar dentro da figura. A reta que eu estou passando, ela não sai para fora da figura, as pontas e nem o meio dela. Já o polígono não convexo, eu tenho o seguinte, aqui, ó, se eu começar uma reta bem aqui e passar, ela começou dentro da figura e passou para esse lado, ela está dentro da figura, mas ela ficou fora, então ela não é convexo. Esse aqui. Outra figura é o paralelogramo. O que é paralelogramo? É quando eu tenho retas paralelas, que elas não se cruzam. Ou seja, essa reta e essa reta, elas não se encostam. Essa reta e essa reta, elas não se encostam. Eu não estou falando das diagonais, eu estou falando das retas. Por isso, eu vou trabalhar aqui com o paralelogramo. Qualquer figura que não tem retas externas, que elas não se cruzam paralelamente, então são chamados de paralelogramo. Entre os paralelogramos, nós temos o retângulo. Por que retângulo? Eu tenho aqui, ó, todos os ângulos dele, esse quadradinho. 90 graus, quer dizer que eu vou ter ângulo reto. Ou seja, a medida do A é igual à medida do B, é igual à medida do C, que é igual à medida do D. Todos eles com quadradinho 90 graus. E nós vamos identificar que os ângulos opostos são congruentes. O que é congruentes? São bem parecidos. Eles não são 100% igual, porque a gente já sabe, quando nós vamos desenhar uma figura, nem que seja bem pequenininho, pouca coisa, mas há uma diferença de uma linha para outra. Então, elas não são iguais, elas são congruentes. Se eu olhar, dá para me perceber que elas são do mesmo tamanho. Mas se eu for medir com uma régua, pode ser milímetro de diferença. Por isso, eu vou chamar a palavra congruente, que são praticamente iguais.
Aí ela vai ter as diagonais, tá aqui, ó. Duas diagonais que ela dividiu. Esse aqui é do tamanho desse, que esse aqui é do tamanho desse. Então, elas são bem parecidas. Ou, volto a repetir, a palavra congruente. E ela vai ter um ponto médio, ou seja, a congruência dela aqui no cruzamento das diagonais. Também eu vou ter o losango. Lembra do losango? É o quadrado. Quadrado quer dizer que esse lado é o mesmo tamanho desse, o mesmo tamanho desse, o mesmo tamanho desse. Logo eu tenho, se você analisar, é uma igualdade com o tio. A palavra, se eu não quiser escrever congruência, eu posso simbolizar isso aqui. O lado AB vai ser do mesmo tamanho do BC, que vai ser do mesmo tamanho do CD, vai ser do mesmo tamanho do AD, ou seja, congruência. Aqui o quadrado é a mesma coisa, ó. Quadrado, né? Um paralelogramo. O que é paralelogramo? É o que eu tenho aqui de retas paralelas. E ela vai ser a mesma coisa. Aqui 90 graus. Esse tamanho é igual a esse, que é tamanho igual a esse, que é tamanho igual a esse. A mesma coisa do losango. A única diferença é que o losango, ele chegou mais perto aqui, ó. Essa diagonal seria menor do que essa. Diferente do quadrado, que ele vai ser AC do mesmo tamanho do BD. Mesma coisa. O trapézio, ele já é um pouco diferente. Apesar dele ser um quadrilátero, tem 4 lados. Mas se eu continuar aqui, ó, fazer esse aqui, vai dar paralelo. Mas se eu fizer essa aqui, ó, ela vai ter um cruzamento. De novo, ó, aqui, ó, ela vai nessa reta, Então, ela não vai ter 2 pares paralelos. Ela vai ter só um paralelo. Por isso, ela não é chamada de paralelogramo. Porém, também ela é um quadrilátero. E aí, nós temos as diagonais. E vamos aqui acrescentar a altura, porque ela está inclinada. Eu não posso contar uma altura correta quando ela está inclinada. Então, vou trabalhar aqui uma altura. E eu tenho alguns tipos de trapézio. Nesse caso, eu vou ter aqui um trapézio retângulo, porque ela vai ter ângulo reto, 2 ângulos retos, quer dizer, 2 ângulos de 90 graus. Eu vou ter o trapézio isósceles, é onde a base é maior do que a outra base, ou vice-versa. Eu posso trabalhar perfeitamente aqui onde todos os ângulos são tamanho diferente. Se eu for fazer nessa metragem aqui, ó, ela vai dar sempre esse ângulo do mesmo tamanho. São os ângulos internos iguais, por isso chamado isósceles. Estou trabalhando com os ângulos. E para finalizar, eu vou ter o escaleno. O escaleno quer dizer que são aqueles que nenhum são iguais, nenhum são congruentes. Ele não usa, o livro não usa a palavra iguais, porque eu volto a repetir. Se eu olhar de olho, eu acho que está do mesmo tamanho. Mas se eu olhar numa régua, eu vou ver que tem uma diferença pequenininha, por isso usar a palavra congruência. Então, cada um é diferente do outro. Esse aqui e esse aqui são iguais. Os ângulos. Já a segunda figura, não. Todos são realmente bem diferentes. Então, gente, estudamos hoje os quadriláteros. Agora, eu vou deixar com vocês uma atividade sobre os quadriláteros. Bom estudo, precisar da minha ajuda, eu estou à disposição.